Amores, tudo certinho? Gente, vamos começar a nossa segunda aula sobre sistema esquelético. Tranquilo? Então eu havia falado para vocês que eu iria dividi-la pelo fato de ser uma aula mais extensa. Então normalmente nessas aulas maiores eu acho melhor deixar bem dividido, porque o conteúdo que você precisar, você vai lá, clica no link e trabalha, beleza? E estuda com o conteúdo, tranquilo? Então, olha lá, deixa eu me colocar aqui. Nós vamos falar nessa aula sobre tórax, pé, vamos falar também sobre crânio e o quadril, tranquilo? Então, vamos lá, né? Pessoal, aí você tem a chamada caixa torácica, ou simplesmente o tórax, os ossos do tórax. Amores, observa algumas características bem interessantes, né? Nós temos aí basicamente 12 pares de costelas, e você pode visualizar a partir desse lado direito aqui. Deixa eu colocar o ponteirinho bem bonitinho para vocês. Então você tem os 12 pares de costelas, tá? Então, observe o seguinte, desses 12 pares, o que eu gostaria que vocês percebessem é que existem dois pares que são flutuantes, elas não se encaixam no externo. Aí vem o porquê. Muita gente fala na cabeça, por que existe esse tipo de característica? É uma condição evolutiva? É sim, é uma condição evolutiva. Observa que a nossa posição não era essa aqui em pé. Eu estou promovendo essa aula para vocês, eu estou ministrando essa aula para vocês em pé. Então a gente diz que é a posição ortostática. Nossa posição não era essa. Nós éramos quadrúpedes, ou seja, os nossos ancestrais tinham essa característica. Ao longo de milhões de anos, nós conseguimos chegar a essa posição ortostática, né? E, como conseguinte, ocorreu a expansão desse pulmão. O pulmão ele cresceu, inviabilizando exatamente a chegada. Se você observar aqui, ó, a chegada desses pares de flutuantes ao externo. Então, tu tens 12 pares, tá certo? De costelas, 10 elas se encaixam ao osso externo, e tu encontras aqui dois pares de costelas que não estão conectadas ao externo. Aqui, se você fizer uma forcinha, se você pressionar aqui, ó, bem próximo como o pessoal chama, a boca do estômago, né? Então, nessa região, na região cárdia, você vai encontrar esse ossinho. Ele não colocou aqui para a gente, não tem na foto, mas é o chamado apêndice xifoide, que é exatamente uma estrutura vestigial, né? Em virtude exatamente da presença desse apêndice, é que acredita-se, os evolucionistas, que esses dois pares de costelas eles chegariam exatamente no externo. Tranquilo? Então, vê lá, ó, o próximo slide. Estrutura da coluna vertebral. Gente, pense numa coisa interessante que é a nossa coluna, né? Observe o seguinte, você tem aí uma subdivisão que é cervical, torácica, lombar e pélvica, e dentro dessa perspectiva você tem alguns aspectos que são de suma importância comentar com vocês. Exemplo, quando você fala em algumas doenças como hernia de disco, ela ocorre mais aonde? Ela ocorre mais aqui, gente. Deixa eu colocar aqui o piloto. O pilotinho aqui, ó. Ela ocorre mais na lombar, a hernia de disco. Aí vem a pergunta, cabeça, por que? Se eu tenho 4 divisões aí, a cervical, a torácica, a lombar e a pélvica, porque normalmente eu vou encontrar mais na lombar. Amores, observa que a coluna, a parte lombar, ela suporta o peso do abdômen, dos órgãos abdominais, do tórax, dos braços e da cabeça. Então, esses discos, primeiro, o que é um hernia de disco? É quando um disco intervertebral ele forma uma vesícula e pressiona normalmente um nervo. Então, essa pressão no nervo é que causa dor. Em virtude exatamente desse aspecto, desse peso que você promove na lombar, é que a hernia de disco ela é mais visualizada, é mais proeminente nessa área. Beleza? Aqui eu coloquei para vocês em algumas perspectivas, tá certo?
a nossa coluna, né? Então tu tens aqui, ó, a coluna vertebral. Você está olhando de trás para frente, aqui de frente para trás, e aqui você tem uma visão lateralizada, tá certo? Aqui nós vamos encontrar as vértebras, tá certo? As vértebras, e entre as vértebras, em vermelhinho aqui, que está bem bonitinho, está destacando aqui bem bonitinho para a gente, você vai encontrar... Eita, passou, deixa eu voltar. Vocês vão encontrar os discos intervertebrais. Cabeça, isso serve para quê? Para quê? Não deveria ter só as vértebras? Não. Os discos intervertebrais, eles servem, ó, para amortecer o impacto. Quando eu pulo, a coluna, ela não recebe, os ossos da coluna, eles não recebem esse impacto total. Você vai encontrar esses discos intervertebrais que vão amortecer esse impacto. Tranquilo? E saindo exatamente de forma lateral da coluna vertebral, você vai encontrar 31 pares de nervos chamados nervos raquidianos ou nervos espinhais, como nós vimos lá em sistema nervoso, né? A inervação do nosso corpo. Vimos que existem 12 pares de nervos cranianos e 31 pares de nervos raquidianos ou espinhais. Tranquilo? Então aí, ó, vista em perfil da coluna vertebral e destaque dos discos intervertebrais. Desvios da coluna. Aqui eu coloquei os que são muito comentados aí pelos médicos, nos livros. A lordose, que é o peito de pombo, que o indivíduo tem uma protuberância, né, na parte ventral em virtude exatamente desse desvio da coluna. A escoliose, que é um ombro mais baixo do que o outro. Então, o indivíduo que tem escoliose, ele tem mais ou menos esse tipo de estereótipo, ou para um lado ou para o outro, vai depender exatamente da coluna. A cifose, que é o indivíduo que é corcunda, né? O corcunda é chamada cifose. E ali eu coloquei para vocês outras doenças relacionadas a processos inflamatórios, no caso a artrite e a bursite. Tranquilo? Olha lá, mais um slide. Aqui eu coloquei para vocês uma coisa muito interessante. É quando o paciente ele é submetido à punção lombar. Cabeça, por quê? Imagine o seguinte. Qual um tipo assim de situação que é muito preconizado para se fazer a punção lombar? Quando o indivíduo ele tem a suspeita de meningite. O licor ou o líquido cefalorraquidiano, que é o líquido que está dentro aí da coluna vertebral, protegendo exatamente a medula espinhal contra choque mecânico. Esse líquido ele é cristalino. Ele não tem uma coloração amarelada, acinzentada, marrom. Não, ele não tem essa coloração. Ele é cristalino. Então, quando o indivíduo ele tem suspeita de infecção nas meninges, lembra quando a gente viu em sistema nervoso, nós encontramos 3 meninges: dura mater, pia mater e aracnoide. Então, é necessário retirar um pouco desse líquido para analisar em laboratório, ou até mesmo quando se retira o líquido, que ele está com coloração totalmente diferente do que deveria ser encontrado, já é uma premissa que o indivíduo ele tem uma infecção grave no sistema nervoso. Muito provavelmente é meningite. E a meningite, como muita gente pensa, não é só causada por bactéria não, tá certo? A meningite pode ser causada por bactéria, por vírus, por fungo, por cistos, por larvas que cheguem até essas membranas e que promovam um processo inflamatório. Beleza? Tranquilo? Então aí, no caso, você tem uma posição, o indivíduo fica deitado, lateralizado, né? Ele encolhe o corpo para o disco intervertebral ele ficar mais proeminente e é feita a punção, é retirado o líquido cefalorraquidiano. Ou pode ser na posição sentada também, né? O indivíduo ele senta na mesa de cirurgia, fica um pouco inclinado para frente, com a cabeça para baixo, com o queixo em direção ao externo, para também ficar mais proeminente esse disco intervertebral. Porque não pode bater no osso, né? Tem que ser pelo disco intervertebral. Tranquilo? Como essa foto aqui, ó, ela retrata para a gente.
passar entre uma vértebra e outra. Deixa eu colocar aqui o pilotinho. Tá? Então aqui, se você observar com muito carinho, eu tenho o osso, né? Ó, aqui eu tenho o osso, tudo isso aqui é osso. Aqui eu tenho outro osso, não é isso? Ó, perceba aqui o desenho. Observa que o indivíduo, ele está... o médico, na realidade, ele está tentando retirar o líquido passando a agulha a partir do disco intervertebral. Então aqui é um osso, aqui é outro osso, beleza? Não pode tocar no osso, tem que ser pelo disco intervertebral. Aí vai muito da perícia do médico, né? Vamos ver lá. Ó, aqui eu coloquei para vocês algumas fotos em relação ao crânio, alguns ossos aqui, os mais comentados para a gente, alguns que são mais proeminentes, os palatinos, que estão dentro da cavidade ocular, os lacrimais também, o zigomático, que o pessoal fala sobre a maçãzinha do rosto, tanto de um lado quanto do outro, os nasais, que estão na parte superior do nariz, ó, são dois aqui, a maxila, que você vai encontrar na parte superior, né, que eu tenho a mandíbula, em cima eu tenho a maxila, tá? A concha nasal inferior, que você encontra já dentro da cavidade nasal, tá? A mandíbula, que eu comentei para vocês, e a lâmina do etimoide, que você encontra exatamente no meio aqui, ó, bem no meinho do nariz, por trás dessa cartilagemzinha aqui que nós encontramos, beleza? A partir do tecido conjuntivo. Olha lá, aqui já é uma foto mais detalhada, onde você vai encontrar o osso frontal, os dois parietais, tá? Tanto de um lado quanto do outro, o osso temporal, que você tem a têmpora, o pessoal fala têmpora, os temporais, o zigomato que eu falei, que eu comentei para vocês no slide anterior, né, que é a maçãzinha do rosto, tanto de um lado quanto do outro, o vômer dentro da cavidade nasal, a maxila aqui na parte superior, a mandíbula aqui embaixo e os dois forames que nós encontramos tanto de um lado quanto do outro aqui, o forame mentaniano. Tranquilo? A cabeça, e no caso do outro forame que fica abaixo dos olhos, aí você tem o forame intraorbital, forame ou foramen, tá certo? Vem de cavidade, destaca aí cavidade. E aqui você encontra o forame ou foramen supraorbital. Supra quer dizer que está acima dos olhos. Tranquilo? Então isso aí são basicamente os ossos do nosso crânio. Vamos ver outra aqui, ó. Pessoal, estrutura do quadril. Eu coloquei para vocês aqui a estrutura básica do quadril, destacando primeiro as articulações. Então deixa eu colocar o piloto aqui para gente, eu sair marcando. Aqui você tem a articulação sacroilíaca, beleza? Ó, articulação sacroilíaca. Então tu tens o osso ilíaco, todo ele aqui é a estrutura do osso ilíaco, e aqui você tem a parte sacral, por isso o nome sacroilíaca. Articulação lombo-sacral, observa que tu tens aqui, ó, já uma das últimas porções da coluna, onde você vai encontrar exatamente o disco intervertebral, né? E daqui para baixo você vai encontrar ossos. O acetábulo do fêmur é exatamente a área onde existe a conexão entre os ossos da pelve, ou seja, do quadril, e o fêmur, a epífise do fêmur, ela se conecta exatamente no acetábulo do fêmur, e a articulação sacrocígea, beleza? Tranquilo? Facinho, né? Aqui mais embaixo nós encontramos a sínfise púbica. Muito jogador apresenta inflamação aí nessa área, tá certo? Desse lado direito aqui eu coloquei para vocês o chamado fixador externo. Gente, eu já tive a oportunidade de estar no hospital que um paciente ele utilizava um fixador externo para fratura no quadril. É uma coisa impressionante. Dependendo da sua ação, o indivíduo ele pode fraturar o quadril de forma muito simples.
Esse rapaz, eu lembro o nome dele que começava com E, o nome dele era Edilson. E ele conversando, eu estava para receber um plantão, e eu peguei o prontuário dele e fui conversar com ele para saber o que foi que tinha acontecido e tal. Porque quando eu dei uma olhada no raio-x, tinha lá fratura nos ossos do quadril. Gente, impressionante. Ele conseguiu quebrar todos os ossos do quadril. E ele tinha um fixador externo nesses moldes aí. Impressionante. Ele passou 6 meses sem se levantar. 6 meses. Ele simplesmente caiu de uma moto que estava a mais ou menos 40 km por hora. Não foi nem uma moto, foi uma mobilete. Então, o fixador externo, ele serve exatamente para juntar, para viabilizar a compactação desses ossos do quadril. Então, o paciente ele passa realmente alguns meses sem poder caminhar. Ele só ficava deitado. Na época que eu estava no hospital, o tempo que eu fiquei lá, até ele sair, ele só ficava deitado, tá certo? Então é chamado fixador externo, que é utilizado quando o paciente ele tem várias fraturas. Nesse caso aí você tem um fixador de quadril, mas existe fixador de tíbia, fixador de fêmur, fixador de rádio, o fixador de húmero. São diversos tipos de fixadores. Vai depender exatamente da área que o indivíduo ele sofreu a lesão, né? Aí vamos lá. Aqui você tem a estrutura dos ossos do quadril. Amores, presta bem atenção. Eu tenho o osso ilíaco, que é toda a estrutura. A gente está analisando só um lado, tá certo? Observe que são 2 lados, mas aqui eu coloquei só um lado para ficar mais didático para vocês. Então, aqui eu tenho o íleo, o pubis e o isquio. Amores, presta bem atenção. Esses 3 ossos, eles formam os ossos do quadril, ou osso ilíaco, beleza? É o osso quadril ou ilíaco, tranquilo, beleza? Observe que abaixo nós vamos encontrar o acetábulo do fêmur e, consequentemente, o fêmur. Cabeça, mas o acetábulo do fêmur, ele está conectado ao fêmur com que parte? Com a epífise dele, beleza? Aqui você tem a epífise, ó. Dá uma olhadinha aqui com muito carinho comigo. Aqui é a epífise do fêmur, tranquilo? Beleza? Então, quando eu falo nos ossos do quadril, eu tenho quantos? Eu tenho o íleo, íleo, eu tenho o pubis e tenho o isquio. Tranquilo? Beleza? Então, esses 3 formam o osso ilíaco, que é o conjunto. Abaixo dele, o que é que eu tenho? O fêmur. E o fêmur está conectado ao acetábulo do fêmur. Na perna, o que é que a gente vai encontrar? Patela, que antes era chamada simplesmente por rótula, por ser redonda, mas ela não tem um sentido de rotação, por isso que foi mudado para patela. E encontro a tíbia e a fíbula. A tíbia mais grossa, a tíbia mais fina, mais delgada. Beleza? Então, amores, olha só. Agora nós vamos trabalhar os ossos dos pés. Total de 26, 7 tarsos, 5 metatarsos e 14 falanges. Tranquilo? Observa aqui nessa primeira foto. Deixe-me colocar aqui o ponteirinho, né? Para ficar bem bonitinho para vocês. Aqui eu tenho os ossos do tarso, tá? Onde nós encontramos 7 metatarsos, 5 metatarsos e aqui as 14 falanges. Cada um bem detalhado, que eu vou comentar agora para vocês. Olha lá. Observa que nós encontramos esses tarsos, onde eles são caracterizados da seguinte forma. Primeiro, o talos. O que mostra para a gente, o que caracteriza para a gente o talos, é porque ele está conectado exatamente à tíbia. Beleza? À frente do talos, nós temos o navicular. Observa que para cada um deles eu coloquei uma corzinha para você identificar com facilidade. Beleza? Então tu tens à frente do talos, eu encontro o navicular. Amores, esse aqui de cima é um bem famoso,
é o calcâneo, é o que forma o calcanhar. Esses três aqui, ó, que eu coloquei para vocês, eles se apresentam com o mesmo nome, tranquilo? São os cuneiformes. Agora observe o seguinte: em virtude da posição do indivíduo, em virtude da tua posição anatômica, tua estrutura anatômica, eles vão apresentar o mesmo nome, mas com a estrutura relacionada exatamente à disposição. Simples desse jeito, ó. Eu tenho o cuneiforme medial, é um que está próximo à região mediana do teu corpo. Eu tenho o 2 aqui, ó, cuneiforme lateral, ou seja, ele está mais lateralizado em relação ao teu corpo. E nós vamos encontrar o cuneiforme intermédio. O próprio nome já diz, né? Ele está entre os dois, o cuneiforme medial e o cuneiforme lateral, tranquilo? Aqui eu coloquei um pezinho, né, o pé direito, para você ter ideia exatamente da estrutura. Muitas vezes você olha de frente, de lado, por baixo, por cima e não consegue perceber. Porém, aqui nesse caso, você está percebendo, é possível você verificar a disposição do pé que a gente está analisando. E o último, que fica aqui do lado direito, né, você tem o chamado cuboide. Tranquilo, simples desse jeito, só é você acompanhar aí as cores que eu coloquei determinando para cada um dos ossinhos, tá? Vamos ver. Aqui fica bem mais fácil para a gente, né? Fica bem mais fácil, porque nós já vimos todos os ossos do taço e agora nós vamos encontrar o metatarso. Simples desse jeito. Metatarso do dedão do pé, que é o hálux. Nós encontramos ali o dedão, né? Aquele osso é o hálux. Para a direita, beleza? Ali do centro que está o hálux. Para a direita, nós vamos encontrar metatarso 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, metatarso primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto metatarso. Simples desse jeito. Quando nós falamos em relação às falanges, observe o seguinte: o dedão do pé, ele só tem duas falanges, que é o hálux aqui, ó. Eu só tenho a falange proximal e a falange distal. Para o restante dos dedos, observe que eu tenho três, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, você vai seguir exatamente aquela mesma perspectiva. O que está mais próximo do corpo, proximal. O que está mais distante, distal. E o que está intermediário, médio. Beleza? Então, eu tenho falange proximal, porque, amores, está mais próximo do teu corpo. Falange média, porque está numa posição intermediária no que se diz respeito a essas duas. E a falange distal, que se encontra mais distante do nosso corpo. Beleza? Então, ficamos por aqui, tá certo? Essa é a segunda aulinha sobre sistema esquelético. Temos mais uma para a gente fechar esse conteúdo. Fica com Deus, um abração, tudo de bom. Tenha Deus no coração, tá?